Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao podcast Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Cimini e hoje nós estamos recebendo para mais uma entrevista do especial Mulheres de Março a professora doutora Juliana de Paula Bigatão Puig, que é professora adjunta do curso de Relações Internacionais da Unifesp em Osasco, é doutora em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, na área de concentração Paz, Defesa e Segurança Internacional, tem mestrado também em Relações Internacionais do Santiago Dantas, é graduada em Relações Internacionais pela Unesp de Franca e é pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, GEDS. Nós vamos bater um papo hoje sobre as missões de paz da ONU, atendendo um pedido, inclusive, do professor Rodrigo Galo, que é meu amigo lá do doutorado da Federal do ABC, é professor do curso de Relações Internacionais da FMU. Ele fez a sugestão do tema, então hoje nós estamos recebendo, na minha opinião, a maior referência nesse assunto, a minha amiga, eu posso dizer, professora Juliana. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Oi, Danilo, é um prazer participar aqui do seu podcast. Quero te parabenizar por essa iniciativa, muito interessante, e espero aí que eu contribua e que a minha contribuição esteja à altura aí dos pedidos aí que foram feitos. Imagina. Para a gente começar, eu fiz a sua apresentação do seu currículo, né, do currículo Lattes, mas fala um pouquinho da sua trajetória e como que essa temática entrou na sua vida como pesquisadora, né? Bom, Danilo, eu me dedico ao estudo das operações de paz desde a graduação, né? Então, minha trajetória acadêmica foi bastante debruçada em torno da ONU e das tentativas de mediação de conflitos. Tudo isso surgiu por uma curiosidade minha, lá como graduanda. Eu entrei na graduação em 2003, e aí em 2004 foi o ano que o Brasil enviou as tropas para o Haiti. E surgiu várias indagações, né? Surgiram várias indagações sobre o porquê que o Brasil estava enviando as tropas. Se falava muito na época de que o Brasil pretendia ter uma vaga no Conselho de Segurança da ONU, né? E eu, como estudante de Relações Internacionais, fiquei fascinada por esse tema. Na época eu também tinha começado a participar de um projeto, que hoje é um dos projetos de extensão que eu coordeno junto com o professor Hector Sampierre, da Unesp de Franca, e que a gente tem uma parte dele aqui na Unifesp, que é o Observatório de Defesa e Forças Armadas. E aí, no observatório, a gente teve contato com muitas notícias que a imprensa publicava sobre o envio das tropas, e foi daí que começou a minha iniciação científica. E depois, como é muito comum na nossa área, né, dentro a gente entra num tema e vai abrindo várias outras caixinhas, né, que a gente nunca consegue chegar a uma resposta final sobre aquilo que nós estamos pesquisando. E surgiu o mestrado e depois o doutorado dentro da área das operações de paz. Doutorado no Canadá, você também pesquisou isso, né? Isso, quando eu fui fazer o sanduíche no Canadá, em Ottawa, eu estava desenvolvendo um projeto sobre a reforma das operações de paz da ONU, que foi um processo que começou na década de 2000, depois de um período muito conturbado, que foi os anos 90 para a ONU. E eu fui para o Canadá porque é um país que tem muita tradição no envio de peacekeepers para as operações de paz, que tinha, na época, um centro muito reconhecido, que era o Pearson Peacekeeping Center, e também a Carleton University, que foi onde eu fiquei como pesquisadora visitante durante 7 meses, e é uma escola muito tradicional na formação de recursos humanos que vão trabalhar na diplomacia canadense. Então, foi por isso que eu fui para lá. E para a gente começar, professora, fala um pouquinho da origem das operações de paz para nós. Bom, é super interessante esse tema, e ele está totalmente conectado com a área do direito internacional, porque as operações de paz, elas não estão previstas na Carta da ONU, né? Elas são, na verdade, uma invenção
que foi feita para se contornar a inoperância daquele sistema que foi criado para ser, de fato, o sistema de mediação e de solução de conflitos, que é o sistema de segurança coletiva. Então, o que aconteceu quando a ONU foi fundada, se previa lá em 1945 que quando existisse uma controvérsia entre os países, deveria se determinar quem era o país agressor e quem era o país agredido, e a partir do acionamento desse sistema, a ideia da segurança coletiva é a ideia do todos contra um, né, de que todos vamos nos voltar contra aquele agressor. A ideia é que o pleno funcionamento disso seria no fator da dissuasão, quer dizer, como eu sei, né, que todos vão se voltar contra mim, eu não vou dar o primeiro passo. Então, a ideia é muito interessante, né, não dê o primeiro passo, senão a resposta vai ser em uma proporção muito maior. Mas, na prática, não é isso que aconteceu, né? A gente sabe que, desde o início das Nações Unidas, houve uma tentativa de se contornar a inoperância da Liga das Nações, que foi a organização criada lá depois da Primeira Guerra Mundial e que fracassou no seu intuito de manter a paz. A Liga das Nações, ela tinha alguns problemas que se referiam à tomada de decisão, porque as decisões tinham que ser tomadas por consenso, e aí na ONU se criou o Conselho de Segurança com um clubinho restrito, né, que são 5 membros permanentes que têm o poder de veto. E logo depois que a ONU foi criada, o primeiro grande teste desse mecanismo de segurança coletiva foi a Guerra da Coreia, né, a Guerra das Coreias lá em 1950, e que levou a um acionamento, mas a um acionamento muito controverso. Por quê? Os Estados Unidos se aproveitaram da ausência do representante da União Soviética no Conselho de Segurança para passar uma resolução dizendo que a Coreia do Norte era o Estado agressor e aprovando, então, uma intervenção da ONU em favor da Coreia do Sul. Quando o representante da União Soviética voltou para o Conselho de Segurança, o uso do veto era muito constante. Aí o que se fez? Se criou um artifício, que é uma resolução, que se chama Unidos para a Paz, né, Uniting for Peace, em inglês, e dessa resolução se estabeleceu que quando o Conselho de Segurança fosse impedido de tomar uma decisão em razão dos vetos constantes, a Assembleia Geral poderia deliberar sobre o tema, não mais com o poder de veto, né, porque na Assembleia Geral não existe o poder de veto, e os Estados Unidos, então, com esse artifício, conseguiu aprovar todas as outras resoluções necessárias para dar andamento na intervenção na Coreia, que foi basicamente uma intervenção dos Estados Unidos com a bandeirinha da ONU. E aí, por que eu estou contando isso? Porque foi a partir dessa resolução que lá em 1956, quando houve a crise do Canal de Suez, que se aprovou a primeira operação de paz da ONU formal, no sentido de usar a bandeira da ONU, os capacetes azuis, né, que são aí um símbolo dos peacekeepers, e que se contornou o sistema de segurança coletiva. Então, lá em 1956, quando teve a controvérsia relacionada à nacionalização do Canal de Suez e a resposta de Israel, né, só para fazer um contexto rápido aí, na época, o Gamal Abdel Nasser, que era governante do Egito, por onde está o Canal de Suez, que foi, por sua vez, construído pela França, e depois entrou a Grã-Bretanha na jogada, e a Grã-Bretanha é uma nação que teve um amplo domínio colonial no Egito. O Gamal Abdel Nasser, ele resolveu nacionalizar o Canal de Suez em 1956, né? Ele tinha uma política nacionalista, ele foi um dos líderes do movimento do pan-arabismo e também um dos líderes do movimento dos não alinhados, né, na Guerra Fria.
E aí, quando ele nacionaliza o Canal de Suez, obviamente, Grã-Bretanha e França vão entender que seus interesses ali foram atingidos e vão apoiar uma intervenção de Israel contra o Egito. Toda essa questão vai ser deliberada dentro da ONU. Alguns livros, isso é bem interessante, porque alguns livros apontavam que a Operação de Paz, que ficou conhecida como UNEF, que em inglês é a primeira força de emergência das Nações Unidas, muitos dizem que ela foi aprovada por aquela resolução Unidos para a Paz dentro da Assembleia Geral, por causa da controvérsia entre Estados Unidos e União Soviética. Mas o que aconteceu, na realidade, foi uma controvérsia entre os próprios aliados da Guerra Fria, porque os Estados Unidos não gostaram que a França e a Grã-Bretanha apoiaram Israel sem fazer todo uma conversa, né, um diálogo com a então grande potência ali ocidental. E aí foi nesse contexto que se aprovou a Operação de Paz. O que ela tem de diferente do sistema de segurança coletiva? Uma operação de paz, ela não vai dizer quem é o errado ali da controvérsia, né? Por isso que a gente costuma dizer que das operações tradicionais, lá na origem, ela é uma operação capítulo 6,5, que não existe na Carta da ONU, né? O capítulo 6 é o capítulo que versa sobre as medidas pacíficas de solução de controvérsia, envolvendo mediação, arbitragem, e o capítulo 7 é o capítulo da segurança coletiva, que envolve a autorização do uso de forças armadas para se resolver uma controvérsia, um conflito. E aí as operações de paz vão ficar ali no 6,5, que seria uma intervenção com forças armadas, mas esses militares não estão autorizados a utilizar a força, a não ser para se proteger, né, que é a regra do que a gente fala, o mínimo uso da força, só por autodefesa. Os peacekeepers, lá no início, deveriam agir com imparcialidade, para não favorecer nenhum dos lados da controvérsia, e as partes em conflito precisam consentir a presença da ONU, né, o que isso a gente chama de trindade das operações de paz. E lá na origem também teve um grande protagonismo, tanto do secretário-geral da ONU da época, que era o Dag Hammarskjöld, nunca sei falar o nome dele, mas imagino que seja assim, e o Lester Pearson, que é o diplomata canadense que na época presidia a Assembleia Geral, que foram tomando várias medidas que não estavam exatamente previstas na carta, mas a grande preocupação ali na época, além da questão do Canal de Suez, era que a ONU não caísse no esquecimento e no fracasso que a Liga das Nações tinha vivenciado, né? Então as operações de paz ali são uma grande uma engenharia, né, que foi feita política e jurídica para que a ONU tivesse uma participação bastante efetiva nos conflitos que foram surgindo, primeiro ao longo da Guerra Fria, e elas existem até hoje. E aí, desde lá da origem, a gente só vai ter algumas definições mais específicas que não estão na carta, mas que foram sendo feitas por documentos adicionais, como, por exemplo, em 1991, que se publica o documento que se chama Uma Agenda para a Paz, depois, em 95, o suplemento da Agenda para a Paz, que vão estabelecendo alguns limites ali sobre o que é uma operação de paz, colocam aqueles conceitos que os alunos de RI conhecem bem, que é peacekeeping, peacemaking, peacebuilding, né, que são, na verdade, técnicas de resolução de conflitos, de mediação de conflitos que a ONU foi desenvolvendo ao longo do tempo e que serve até hoje para balizar a atuação dessas tropas capacetes azuis. Deixa eu só fazer um parênteses. Você falou do Conselho de Segurança.
as pessoas, muitas que não têm contato com essa temática, já ouviram falar do Conselho de Segurança, na época da guerra lá, que os Estados Unidos passaram por cima, aquela discussão toda. Fala um pouquinho do Conselho de Segurança para a gente entender como que ele funciona e qual a importância dele dentro da ONU. Claro. Bom, o Conselho de Segurança foi o órgão criado lá na Conferência de São Francisco em 1945 para zelar pela paz e pela segurança internacional. Ele é composto por 15 membros, 5 deles são membros permanentes, né, que são os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a China e, estou esquecendo de um aqui, a Rússia, na época da União Soviética. E 10 membros rotativos, que são eleitos a cada 2 anos para o mandato, podem ser reeleitos para mandato, 2 mandatos seguidos, e que se pensou como o principal órgão da ONU para evitar que a ONU caísse nos mesmos erros da Liga das Nações. Então, a ONU tem a Assembleia Geral, que é onde participam todos os membros, que se reúne uma vez por ano, basicamente, né, de forma ordinária, em setembro, onde todos os estados têm o mesmo peso e o mesmo voto, e o Conselho de Segurança, onde existe um mecanismo diferente de voto, porque os membros permanentes podem vetar as resoluções. Isso tem várias implicações. A primeira delas imagine que um membro permanente nunca vai aprovar uma resolução contra ele mesmo, né? Então, existe todo o ordenamento jurídico que é estabelecido pela Carta da ONU, mas, fundamentalmente, as questões são decididas na base da política. Então, quando se fala lá no pós-11 de setembro, né, da derrocada da ONU, de que os Estados Unidos fizeram intervenção no Iraque. No Afeganistão, eles conseguiram o aval da ONU, né? Fizeram todo lá um artifício jurídico, dizendo que era era autodefesa, né? Que os terroristas eram afegãos, o Afeganistão era um estado falido e que, então, os Estados Unidos tinham o direito de se defender, mas no caso do Iraque não existia nenhum indício de ataque contra os Estados Unidos, e eles criaram a ideia da guerra preventiva, que não existe na Carta da ONU, e que, portanto, a ONU não consentiu, e passaram por cima da instituição para realizar ali os seus interesses. Foi uma ação unilateral dos Estados Unidos. E o Conselho, assim, já passou por vários momentos, né? Esse ano, por exemplo, a gente tem o marco dos 30 anos da Guerra do Golfo e da intervenção da ONU contra o Iraque, que também foi basicamente uma intervenção levada a cabo pelos Estados Unidos lá em 1990, mas que carregou a bandeira multilateral da ONU no pós-Guerra Fria, né, no discurso da nova ordem mundial. Finalmente vamos sair da Guerra Fria, a ONU finalmente vai funcionar em sua plena capacidade, e viveu lá os seus momentos controversos. Em relação ao Iraque, foi um momento de muita tensão e de não se saber o que ia acontecer depois, né, daquela ação unilateral dos Estados Unidos. E se a gente voltar um pouquinho, a ONU, nos anos 90, vivenciou situações muito complexas, que foi, por exemplo, o genocídio em Ruanda, onde havia uma operação de paz e os peacekeepers basicamente assistiram o que aconteceu em Ruanda. Teve a questão da limpeza étnica no contexto da Bósnia, né, na guerra da ex-Iugoslávia, onde também existia a presença da ONU, e a ONU não se mostrou efetiva para dar uma resposta àquilo que estava acontecendo. Teve o caso da Somália, também na década de 1990. Então, é uma organização que vai sofrendo aí diversas críticas, mas que sempre vai se renovando, né, com o intuito de manter a presença dessa instituição. E algo interessante também, Danilo, que eu sempre falo para os meus alunos,
para não pensar a ONU como uma organização supranacional, porque ela não é, né? A ONU não tem a jurisdição de dizer, não, eu represento os estados, me cederam soberania para que eu faça isso, aquilo outro. Não, a organização é uma organização intergovernamental, ela depende inteiramente da vontade dos estados para agir. Então, o cargo de secretário-geral da ONU é um cargo basicamente administrativo e burocrático de uma grande organização que está presente não só na área de paz e segurança, mas na área de direitos humanos, saúde, né? A gente está vivendo a pandemia, vê a importância da Organização Mundial da Saúde, meio ambiente, várias outras áreas, mas não tem a capacidade, não tem a característica de ser uma organização supranacional. Você falou uma coisa interessante, eu lembrei um outro detalhe, né? Quando a gente fala dos membros permanentes, uma curiosidade, dos 5 membros permanentes, somente França e Reino Unido até hoje são signatários do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional. Então, dos 5, somente os 2 se sujeitam à jurisdição do TPI, né? E você também falou da questão de Ruanda, etc., que são os tribunais ad hoc também, né? Que foram criados pelo Conselho de Segurança. E a crítica era justamente essa, que dependia da boa vontade do Conselho de Segurança para a criação desses tribunais, e aí houve uma mobilização que levou à criação de um tribunal estável, permanente, né, que hoje nós temos o Tribunal Penal Internacional. Então, inclusive o Conselho de Segurança ele pode mandar casos para o Tribunal Penal Internacional, né? Então ele não está vinculado à ONU, TPI, as pessoas às vezes acham que está vinculado, mas não está. Mas existe uma relação de cooperação entre o TPI e o Conselho de Segurança, né? Então, para fazer esse parênteses que eu acho que é importante também. Você falou dos Peacekeepers, né? Dos capacetes azuis, etc. Inclusive na aula de hoje, aqui na UNAERP, eu estava falando sobre organizações internacionais e a gente discutindo um pouco quem fiscaliza a organização, né? Mais ou menos essa discussão, porque você pega, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, que é o tribunal da ONU. A Corte ela julga conflitos entre estados. Mas quando nós temos, por exemplo, violações de direitos humanos, crimes que são imputados aos peacekeepers, etc., quem que analisa essas condutas? Pois essa é um outro tema que precisa ainda de muita pesquisa na área do direito, de relações internacionais. Para responder assim de forma rápida, quem tem hoje a capacidade de julgar são os próprios países que enviam esses peacekeepers. E isso cria uma situação em que pouquíssimos desses crimes são julgados. Né, porque o peacekeeper, quando ele vai para um outro país, ele tem a imunidade diplomática, mas se pressupõe que ele vai agir de forma justa e digna, né, porque ele está sendo enviado para uma situação em que existe um conflito, em que as pessoas precisam da proteção internacional, né? Esse seria um pressuposto básico. E aí o que acontece nesses casos em que os próprios peacekeepers são violadores de direitos humanos? Aqueles que são enviados para proteger são os violadores. Então é uma situação absolutamente condenável. A ONU tem vários documentos, né? A gente costuma dizer um acúmulo de documentos, de resoluções, de relatórios que vão surgindo quando esses crimes vão ocorrendo. A gente teve situações bem paradigmáticas, como, por exemplo, peacekeepers que cometeram violação sexual na República Democrática do Congo. Acho que os casos mais emblemáticos foram República Democrática do Congo, República Centro-Africana, onde os próprios peacekeepers foram mandados porque os grupos armados agiam com base em táticas de violação sexual. Quer dizer, as guerrilhas, as milícias, elas tinham essa prática de violência sexual, e não só por isso, mas também por isso o país recebeu uma operação de paz. E aí
os próprios peacekeepers foram alvo de diversas denúncias, e o caso aqui bastante discutido hoje no Brasil é o caso da MINUSTAH, onde também se teve notícia, se eu não me engano, desde quando a missão ainda estava ativa, 2007, começaram a aparecer alguns casos de peacekeepers do Sri Lanka, depois 2011, alguns soldados uruguaios que foram acusados, também algumas denúncias sobre brasileiros, e aí em 2019, quando a missão já tinha se encerrado, foi feito um estudo mais minucioso, um estudo investigativo, que foi publicado em diversos jornais, que levou ao conhecimento quase 300 crianças que eram filhas de peacekeepers que foram abandonadas lá no Haiti, sejam por relações que eram consensuais ou não. E aí tem uma questão também bastante delicada, porque mesmo quando a relação é consensual, o peacekeeper não deveria ter tido essa relação, porque ele é enviado, e a política da ONU é uma política de tolerância zero, que entende que não é para ter nenhum tipo de contato de relacionamento entre os peacekeepers e a população civil do país para o qual eles vão ser enviados, e é por isso também que eles são enviados por um período de 6 meses. Existe aí algumas normativas de que o contingente ele é rotativo, né? Então a cada 6 meses muda, esse peacekeeper foi e volta para o seu país. E só falando alguns dados aí da MINUSTAH, eu orientei recentemente um TCC da minha aluna Caroline Silva, e ela fez um levantamento que, apesar dessas mais de 300 denúncias só do caso das crianças, né, das crianças que aí é possível se comprovar por exame de DNA que são filhas dos peacekeepers, isso sem levar em conta os casos de abuso sexual, de exploração sexual, também do que vem sendo discutido como o sexo transnacional, que muitas vezes o sexo em troca de comida, de água potável, por exemplo, né, mas não levando isso em conta, pegando esses casos aí das crianças, desses mais de 300 que foram reportados a partir da pesquisa de campo, a Caroline conseguiu no arquivo da ONU, que é um arquivo hoje que busca deixar público e transparente essas denúncias, só tem 23 denúncias, a maioria delas são ações que ainda estão pendentes, e o que acontece, o padrão geral, Danilo, está sendo o seguinte: o peacekeeper que é acusado, se ele estiver em missão, ele é repatriado de forma muito rápida. E aí o país que enviou que fica responsável por fazer todo o processo de julgamento e possível condenação, mas o que acontece é que muitas vezes isso não é feito. E a ONU não tem um mecanismo para garantir, até porque existe toda uma outra problemática, que é a dificuldade da ONU conseguir os países que vão enviar as tropas. Depois a gente tem um registro de que até a década de 90, quem é que enviava tropas para as operações de paz? Eram as grandes potências ou os países desenvolvidos. Então, eram Estados Unidos, Canadá, Finlândia, Suécia, Noruega. E aí, quando vieram as grandes atrocidades da década de 90, esses países pararam de participar regularmente das operações de paz. E as operações de paz passaram a ser um negócio, não vou falar um negócio, né, mas passaram a ser uma atividade executada pelos países em desenvolvimento, como foi o caso do Brasil no Haiti. Então, a ONU pode até ter uma política de tolerância zero, de, não vou seguir as condenações, mas a ONU também precisa desses países para ter os contingentes que vão executar as operações de paz. Então, no geral, o que a gente tem hoje levantado e estudado é que essas pessoas esses acusados são repatriados e, às vezes, vão ter um julgamento interno e não vai acontecer muita coisa com eles. A não ser tem alguns registros pontuais, já no caso do Uruguai,
que obrigou as ações de reconhecimento de paternidade e todas as obrigações legais, né, advindas desse processo, mas são exceções, né? Infelizmente, a gente tem aí uma situação muito complicada para lidar. Eu lembrei agora de um livro que eu li recentemente, da biografia do Sérgio Vieira de Mello, que foi escrita pela Samantha Power, que foi embaixadora dos Estados Unidos na ONU, no governo Obama. Acho que agora ela está no governo Biden, parece, alguma coisa assim. E aí ela fala, né, bastante que o Sérgio Vieira de Mello atuava, né, em países onde também estavam os peacekeepers, etc. E ela fala uma coisa, eu não sei se isso aparece na literatura, ou se era uma impressão dela ou do Sérgio Vieira de Mello, que existia uma dificuldade grande em termos de comando das tropas, porque você tem soldados, vamos dizer assim, né, de países diferentes. Essa é uma questão que aparece na literatura também, essa dificuldade? Sim, aparece bastante, Danilo. No caso do Sérgio Vieira de Mello, ele teve um protagonismo muito grande na missão no Timor-Leste, né? A ONU assumiu basicamente a administração do país. Durante um tempo, foi uma administração provisória, e se a gente for fazer um comparativo, o Sérgio Vieira de Mello era basicamente o presidente do país naquele momento ali da administração provisória. Ele também teve uma participação importante na missão de paz do Camboja, quando ele fez um trabalho para repatriar os refugiados, e a literatura aborda bastante a dificuldade do comando das tropas, porque quando se trata de tropas multinacionais, você vai ter ali 10, 11 nacionalidades, e pensando só no contingente militar, cada um tem um tipo de treinamento, tem um tipo de cultura, um idioma, e aí eles vão ser comandados por um soldado, geralmente quem comanda é o país que envia o maior número de soldados, né? Mas vai ter ali dificuldade. Se imagina, se eles estão lá num país que está passando por um conflito, se o próprio contingente enfrenta dificuldades de comando e controle e de padronizar as ações, né? Lógico que existe um treinamento anterior, mas é um treinamento de manual, né? A ONU manda os manuais, manda aqueles que vão passar as instruções, e agora, na prática, a situação é bem diferente, né? Então, se a gente que pesquisa na área, tem várias oportunidades de conversar com soldados que foram, para entender melhor como é que funciona, né, o dia a dia das operações de paz. E são muitos os relatos de dificuldade de relacionamento dentro mesmo, entre as tropas, e aí quem diria dessas tropas ter uma atuação unificada em prol da execução de um mandato que é decidido lá no Conselho de Segurança. Então, acho que algo que me fascina muito nas operações de paz é exatamente isso, porque elas têm um impacto diário na vida das pessoas, mas quem decide o que vai acontecer não está ali no conflito, né? Está lá em Nova York, na sala com ar-condicionado, né? Deliberando, a resolução vai ser assim, a operação eles vão fazer isso, vão fazer aquilo. Aí o Departamento de Operações de Paz da ONU determina quais vão ser as regras de engajamento do contingente, e aí esse contingente se encontra naquele país que está passando por um conflito para tentar zelar pela vida das pessoas que estão sofrendo consequências do conflito. Então, são locais muito, muito distintos, né, e acho que é o que mais me fascinou, assim, em entender melhor as dinâmicas políticas que acontecem lá no Conselho de Segurança e o que vai acontecer, de fato, na prática de uma missão, como é que ela pode ou não proteger as pessoas que estão vivenciando uma situação de conflito. Você falou do Haiti, então eu vou aproveitar e vou puxar o Brasil nessa história toda, né? Como que tem sido a participação do Brasil nessas operações? Então, o Brasil, Danilo, ele é um país que se coloca, o discurso diplomático brasileiro, ele sempre
usou muito, né, a ideia de que o Brasil é um tradicional contribuinte das tropas da ONU. De fato, o Brasil estava presente lá naquela primeira operação em Suez. A operação foi autorizada em 56 e logo em 1957 o Brasil mandou o chamado Batalhão Suez, que foram mais ou menos a cada período 600 militares que se integraram ao esforço da ONU. E o Brasil manteve assim uma certa regularidade e frequência de contribuições. Então, tem alguns dados que mostram que depois de Suez, até o final da década de 80, a ONU autorizou 18 missões e o Brasil vai participar de 8 delas. E depois da década de 90, que é uma década em que ocorre um aumento quantitativo e também qualitativo das operações de paz, mais ou menos na década de 90, umas 30, 35 novas missões, o Brasil participou de 14 delas. Mas a participação não é comparada ao que foi o Haiti. A participação, se a gente olhar a linha do tempo da presença do Brasil nas operações de paz, o Brasil mandava contingentes pequenos, de 10, às vezes 3 observadores militares, e aí já pontua como uma participação, né? Mandou 3 observadores militares para determinado país. Aí conta uma participação em uma operação de paz. E aí, antes da MINUSTAH, acho que além de Suez, se estudou bastante a participação do Brasil em Angola, que foi numa missão de verificação da ONU. Acho que mais ou menos o Brasil vai mandar lá para Angola um contingente que vai chegar a 800 militares, mais ou menos. Agora, o Haiti, a partir de 2004, vai ser o grande carro-chefe, aí, se a gente for pensar na participação do Brasil em operações de paz. Eu diria que são 3 os motivos principais. Primeiro, por causa do quantitativo. Né? O Brasil, ao longo do período da missão, foram 13 anos, né, de 2004 a 2017, o Brasil vai mandar uma média de 1.200, chegou até 2.000 militares por período de 6 meses, principalmente depois do terremoto no Haiti, o Brasil aumentou o contingente, e que vai totalizar mais ou menos 37 mil militares brasileiros ao longo dos 13 anos de missão. Então, em termos quantitativos, foi a maior participação. Em termos de comando, o Brasil assumiu o comando da Força Militar da MINUSTAH durante todo o período da missão. Então, foram 11 generais brasileiros que foram nomeados para o cargo que a gente chama de Force Commander. E diferente do que muito se fala na imprensa, de que o Brasil liderou a missão no Haiti. Não, o Brasil liderou o contingente militar. Né? A missão é liderada pela ONU e ela tem um subsecretário que é nomeado pelo secretário-geral da ONU para liderar a missão. Então, o segundo ponto, então, é por causa do comando. Antes da MINUSTAH, a ONU nunca tinha registrado uma missão que teve um único país liderando do começo ao fim. E dizem que esse foi também uma das negociações que o Brasil fez para entrar de fato nessa missão, né, que ele tivesse o comando das tropas do começo ao fim. E o terceiro fato, que é um fato muito fundamental, é que a MINUSTAH vai destoar do perfil tradicional de participação do Brasil, porque o Brasil privilegiava a participação em missões que se aproximam mais do capítulo 6, sabe aquele capítulo 6,5? Então, se o 6,5 foi uma régua, o Brasil participava mais próximo do capítulo 6, que são missões de verificação, de observação, onde não se emprega força, a não ser em autodefesa. E a MINUSTAH foi autorizada pelo capítulo 7 da Carta da ONU, que significa uma missão de imposição da paz, onde se autorizou o uso da força para além da autodefesa. E aí tem toda uma discussão sobre a adequação desse tipo de missão, desse modelo de missão
inclusive em termos constitucionais no Brasil, né, porque o artigo 4 da nossa Constituição vai dizer que o Brasil rege as suas relações internacionais pela defesa da paz, da solução pacífica de conflitos, e a MINUSTAH não é exatamente isso, não era, desde o começo. E por ser uma missão de capítulo 7, ela vai, então, destoar daquilo que o Brasil até então fazia. E o resultado disso a gente já teve, já viu, né, que foi o desenvolvimento de uma doutrina de emprego da força, que depois foi internalizada aqui de forma muito mais complexa nas UPPs, no modelo de UPP e de pacificação aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Não que o Brasil não fizesse isso antes, mas o Brasil usou o Haiti como um grande laboratório de várias experiências de armamentos que foram testados, empregados de táticas que foram desenvolvidas para entrar em comunidades, como foi a pacificação que o Brasil tanto propagou das comunidades de Cité Soleil e de Beirut. Então, é um problema a se pensar. Eu lembro na minha iniciação científica foi algo que eu questionava, né? O porquê do Brasil ter aceitado uma missão de capítulo 7 se até então não tinha se envolvido nesse tipo de missão. E aí, você tinha me falado da questão da Comissão de Relações Exteriores também no Congresso, que você tem estudado isso, queria que você falasse um pouco sobre essa temática também. Isso, Danilo, só para não estender muito aqui a nossa conversa. Não, imagina. Na época que eu fui entender por que o Brasil mandou as tropas do Haiti, qual foi o processo interno, né? Quem decide é o presidente, é o ministro das Relações Exteriores, o que acontece? Então, no Brasil, o processo o presidente pode até querer enviar essas tropas, mas ele não vai decidir sobre isso, quem tem que aprovar é o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, para discutir temas de relações exteriores e defesa nacional, tem uma comissão específica, tanto na Câmara quanto no Senado, né, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Na época, eu fui ler a ata das reuniões que discutiram o envio das tropas para o Haiti. E aí, me deparei com uma outra área de pesquisa super interessante. Comecei até aqui na Unifesp um grupo que está se dedicando a entender melhor o legislativo, né, a participação do legislativo nas relações internacionais, porque quando a gente vai ler as atas, ou mesmo agora a gente pode assistir, né, a coisa se desenvolveu melhor, antes eu tinha que ler toda a papelada, agora a gente consegue assistir as audiências, a gente verifica uma baixa qualidade do nível do debate político sobre, né, por quê? O que aconteceu lá em 2004 foi que o ministro das Relações Exteriores, que era o Celso Amorim, e o ministro da Defesa, que era o José Viegas, foram para essas comissões e falaram, não, a MINUSTAH não é um capítulo 7, é só uma linha da resolução, a MINUSTAH é uma missão de capítulo 6, porque tem toda a questão da solidariedade do Brasil, da diplomacia para a paz, da diplomacia solidária e tudo mais. E assim, ninguém foi nem ler a resolução que já estava disponível, que é uma resolução de capítulo 7, ou não leu, ou não quis ler, não quis entender, fez vista grossa para aquilo, porque não é só uma linha, é exatamente a linha que estabelece o mandato da MINUSTAH, que estabeleceu lá em 2004, que dizia, é o capítulo 7 que autoriza essa missão, o capítulo 7 significa imposição da paz. E aí o debate era um debate importante, porque já naquela época se pensava sobre o Haiti como um laboratório, de que o Brasil iria mandar esses soldados, mas na verdade queria fazer um treinamento para que esses militares fizessem o que eles fizeram no Rio de Janeiro, tanto nas operações de garantia de lei e da ordem, quanto na intervenção federal, que aconteceu em 2018. Mas deixou-se de discutir a trajetória diplomática brasileira em operações de paz e por que aquilo ali era um marco, já que o Brasil estava assumindo um protagonismo
importantes e se engajando em uma missão que tem um perfil absolutamente diferente daquele que estava acostumado. Então, é importante a gente não só acompanhar, né, saber quando a gente vai votar, em quem que a gente está votando, mas também entender que as relações internacionais hoje, elas estão presentes na nossa vida, né? A gente não pode entender que, não, existe lá o Ministério das Relações Exteriores, são eles que vão decidir, são muito bem formados, né, são diplomatas muito, muito bem formados. Acho que hoje a gente já tem noção muito melhor, né, pelo menos a população em geral, pode entender melhor. Acho que a experiência da pandemia está servindo para isso, né? A gente vê que um país que tem as suas relações internacionais vistas a partir de uma visão equivocada, construídas a partir de alinhamentos que não deveriam ter sido feitos e de contraposições a organismos que são técnicos, que emitem notas técnicas, é um país que vai sofrer as consequências como a gente está sofrendo hoje. Então, é importante para que todos tenham consciência dessa comissão, e principalmente os alunos de Relações Internacionais e do Direito, que gostam da área de Direito Internacional, acompanhem o debate da CREDEM para saber o que está se discutindo, porque não é só o presidente que determina a qualidade das nossas relações internacionais, é também o Ministério das Relações Exteriores e o Poder Legislativo. Então, deixo aí se eu puder passar uma mensagem, vamos cobrar também, né, dos nossos representantes um posicionamento coerente das relações internacionais do Brasil. Entendendo política externa como política pública e, consequentemente, uma política que tem que ser compatível com a Constituição, né? Eu acho que está faltando isso, olhar para o artigo 4º, pelo menos é essa leitura que eu faço. Exatamente, Danilo, você resumiu aí tudo que eu falei. A política externa é uma política pública e, como toda política pública, precisa ser acompanhada e elaborada a partir das dinâmicas sociais, políticas, econômicas do país. Deixa eu só fazer uma outra pergunta por curiosidade também. No caso das tropas brasileiras, são só do Exército ou das 3 Forças Armadas? Ou como é que funciona o recrutamento aqui dentro? Majoritariamente do Exército, mas outras tropas também, as outras forças também são envolvidas, né? Por exemplo, a Marinha participou muitas vezes dos deslocamentos dessas tropas, a Força Aérea também esteve bastante presente, mas majoritariamente o Exército. Mas existe também a participação das outras. E aí, desde o soldado até o oficial mais graduado podem ir para essas tropas? Isso, a participação é voluntária, né, não é obrigatória, então aqueles que são militares vão voluntariamente dizer que querem participar, vão fazer o treinamento, e é interessante pensar que hoje no Brasil a gente tem nas nossas Forças Armadas um contingente bastante significativo que tiveram a experiência do Haiti, né? Foram 13 mil militares, e desde as patentes mais baixas até as mais altas, no caso os generais que hoje estão aí no governo brasileiro, né? O que acontece, Danilo, é que muitas vezes que esses militares vão adquirindo experiências, eles podem aplicar para cargos um pouco mais altos dentro de uma missão de paz. Então, eles não vão ser tropas, né? O que a gente chama, dentro da classificação da ONU, a gente vê o que são as tropas e o que é o staff officer, né? Que são aqueles oficiais mais graduados, que já têm experiência, que vão para cargos mais altos de gestão dentro de determinadas missões. Para a gente finalizar, eu sempre pergunto aqui para o pessoal, para os entrevistados, se tem alguma dica de filme, de livro, de documentário, além da sua tese, da sua dissertação, porque toda vez que eu pergunto alguma dica, ninguém fala dos seus próprios trabalhos, né? Então, para quem quiser saber mais, né, primeiro tem que entrar no site do Santiago Dantas, que eu imagino que deve ter a sua dissertação e a sua tese. Imagina não, tem, porque eu olhei antes da entrevista, né? Então, para quem quiser, mas
além dos seus trabalhos, você pode falar também, queria que você me desse alguma dica assim, de filme, documentário, às vezes de um autor, de um livro, ou até mesmo alguma dica para quem se interessa pela temática. Olha, pesquisa isso, pesquisa aquilo, está faltando pesquisas nesse enfoque, enfim. O que você pode ajudar aí o pessoal que está interessado? Tá. Bom, a minha dissertação está disponível também no repositório da FAPESP, que foi a agência que financiou, né, a pesquisa de mestrado. A de doutorado também está no repositório do Santiago Dantas e da CAPES, que eu fui bolsista, CAPES, também do doutorado sanduíche. Tem no meu currículo Lattes alguns artigos mais específicos, né, que as pessoas podem ler, que estão nas revistas aí da nossa área. Eu indicaria, até aberto a biblioteca da FUNAG, da Fundação Alexandre de Gusmão, se é que ela ainda existe, né, depois de tudo que está acontecendo no Ministério das Relações Exteriores, espero que ela ainda exista. Tem alguns livros que são até um pouco antigos, mas que são bons manuais para se entender as operações de paz. Um chama O Brasil nas Operações de Paz, que é de um diplomata, se não me engano, é José Sena Cardoso, Afonso Cardoso, e o outro que é do Paulo Fontoura, Paulo Roberto Tarrisi Fontoura. São dois trabalhos que estão aí, que eu tenho certeza que de fácil acesso. Filmes, eu vou indicar um filme, meus colegas sempre falam, né, que quando eu indico filme é de tragédia, né, que é o que eu estudo. Então, tem o Shaking Hands with the Devil, que é a história do General Dallaire, que era o canadense que comandou as tropas em Ruanda, né, que fala um pouco do genocídio em Ruanda. Tem também um documentário do Sérgio Vieira de Mello, tem esse do Netflix, que foi recentemente filmado, mas tem um anterior que fala um pouco da experiência dele no Camboja, em outras missões, não só no Iraque, né, mas tem a parte do Timor-Leste, que, se eu não me engano, chama A Caminho de Bagdá, sobre o Sérgio Vieira de Mello, que é um documentário também bem interessante, com alguns depoimentos do Kofi Annan, também, que diz lá que o Vieira de Mello era um dos nomes cotados para ser o sucessor do Kofi Annan, né, e que o Brasil teria lá, então, não é um diplomata brasileiro, mas é um funcionário de carreira internacional que era brasileiro e nos representaria muito bem. Poxa, eu não tô lembrando de mais nenhum filme agora, Danilo. Deixa eu pensar aqui. Tem um documentário, não sei se você já viu, eu não lembro o nome agora, precisava ter pesquisado antes, mas fala do Haiti, da época também lá da participação do Brasil, mas mostra uma vez que a seleção brasileira foi jogar lá. Você já viu esse? Isso, já vi. Chama O Dia que o Brasil Esteve Aqui. Acho que é isso mesmo. Esse é interessante também para ver a situação lá do Haiti na época. O Dia em que o Brasil Esteve Aqui. É um filme lá de documentário de 2005 que fala do Jogo da Paz, que foi um amistoso, né? E mostra, inclusive, o general que comandava as tropas nessa época fala que o maior desafio de segurança daquele ano foi o próprio jogo e não o que estava acontecendo no país, porque os haitianos, assim, enlouqueceram com a seleção brasileira, que na época era uma seleção campeã, né, do mundo. Muito bem lembrado, Danilo. Tem também um que, se eu não me engano, chama A Intérprete, que fala sobre a ONU. De uma mulher que ouve. De uma mulher que ouve. Não é um documentário, é um filme, né? Não um documentário, é um filme, mas que expõe ali uma situação que envolve uma tradutora da ONU que escuta lá um complô para assassinar um líder e tal, mas aí é mais no quesito hollywoodiano. Tem também Hotel Ruanda, né, que fala de Ruanda, é muito bom esse também. Hotel Ruanda também é um marco aí para se pensar o que aconteceu lá em Ruanda. E também pensando eu só tô lembrando de filmes que não são documentários, né, tem o Falcão Negro em Perigo, da minha época, que é sobre os soldados americanos na Somália, né? Esse é muito bom também, eu gosto desse.
Muito bom. Mas eu queria te agradecer, foi ótima a conversa, passou super rápido, foi uma aula. Quero lembrar que foi uma sugestão do professor Rodrigo. Então, para quem não segue ainda a nossa página, nós temos página no Facebook, página no Instagram, @Internacional em Debate. Os nossos episódios estão disponíveis no Spotify e também no YouTube. É só digitar Direito Internacional em Debate. Façam as suas sugestões de temas, né? Então vocês viram que nós acatamos a sugestão. Trouxemos aqui a professora Juliana de Paula Bigaton Puig, que foi minha coordenadora, inclusive. Eu não falei isso, né? Queria falar agora no final, que depois foi quem me contratou, diga-se de passagem. Se eu dou aula na UNAERP hoje, eu queria fazer essa menção aqui pública, de forma pública, né? E enfim, acabamos ficando amigos aí, tenho uma admiração muito grande por ela como pessoa e como professora, e realmente é uma referência nos estudos aí das operações de paz, de segurança, de defesa dentro das relações internacionais. E hoje não, né? Já desde 2018, né, Juliana? Desde 2018 já está aí na Unifesp, no curso de Relações Internacionais. Passa tão rápido que eu ia falar que como se fosse ontem, né? Passa muito rápido. Queria te agradecer então pela participação. Depois a gente pode combinar outros episódios aí. Espero que você tenha gostado também. Danilo, adorei participar, conte sempre comigo. Quero também dizer que foi um prazer trabalhar com você e continuar sua amiga, né? Mesmo depois que eu saí aí de Ribeirão Preto. Sei do trabalho muito bacana que você faz no curso, e agora com o seu podcast aí que a sua projeção aí fique maior que Ribeirão, né? Porque as pessoas merecem esse tipo de trabalho e de engajamento que é feito pelos pesquisadores e docentes aqui no Brasil, e que busca trazer temáticas importantes e disseminar discussões para toda a população, né, que se interesse por isso. Obrigado, pessoal. Então, nos vemos na próxima entrevista. Um forte abraço para vocês.